O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, da página 1304, 13 a 19. Mateus 16, da página 1304, 13 a 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra está ligado nos céus. Tudo que desligares na terra está desligado nos céus. Palavra da salvação. E vamos estar atentos então. Vamos tentar ser mais práticos naquilo que é a festa de Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo. Não apenas recordar alguma coisa, mas viver aquilo que é sempre atual, a igreja. Quando nós olhamos a Pedro e Paulo, nós percebemos a misericórdia, o amor e o poder de Deus, de mudar a vida de homens e mulheres que escutam o seu chamado. Deus toca e a graça realmente acontece. E por isso a igreja é de Jesus. E essa igreja continua na sucessão desses apóstolos. Eu preciso ser acordado na minha fé. O que eu quero dizer para você é justamente isso. Quem sabe no primeiro semestre você se envolveu com tantas coisas e preso ainda a sofrimentos, não é? A inseguranças, e você não se instala na presença de Deus. Você exerce o ministério na igreja, mas você não reza para exercê-lo, você não faz o melhor que você pode na sua casa, em todo lugar. O que está faltando para nós é qualidade de fé. Se nós tivermos qualidade de fé, tudo vai ser diferente na nossa vida, o nosso país vai ser um novo país, o mundo inteiro vai ser mudado. Mas está nos faltando qualidade de fé, porque nós ainda não acordamos realmente para Deus. Pedro estava lá na prisão dormindo e Deus vem e o acorda. Ele é revestido com a sua capa, com o seu manto e alcança a liberdade. Paulo estava cego, Deus o levanta, tira a sua cegueira e ele vai evangelizar, vai anunciar o reino de Deus. Por favor, nós precisamos acordar para Deus, para sermos cristãos de verdade. O marasmo nosso é impressionante. Onde estão as nossas atitudes de fé, de coragem, de pessoas determinadas? Ficamos assim, xoxos o tempo todo. Fé que movimenta, que dá sentido, que anima, que faz a igreja ser viva, porque ela é viva através de nós agora. Nós somos sucessores, nós estamos caminhando para evangelizar, para anunciar realmente o reino de Deus. Deus sempre está cuidando de nós, nos dando a sua própria vida, o seu amor com toda a intensidade. Mas a minha resposta precisa ser também na mesma intensidade. Onde estão os homens e as mulheres de fé como Pedro e Paulo, que rezam com força, com coragem, com determinação, que são fiéis, que se desgastam, que têm zelo, que têm fidelidade? A nossa comunidade não tem como ser diferente, porque esta comunidade é você que faz ela acontecer. Só que você está fazendo dentro da igreja o que você está fazendo na sua casa, ou seja, nada às vezes, a não ser besteira. Perdoe a sinceridade, mas é isso mesmo. Zelo pelas coisas de Deus. Jesus diz: o zelo pela tua casa me consome, e precisa nos consumir. E essa casa, antes de tudo, é você como templo de Deus, morada do Espírito Santo do Senhor. Mas coragem, força, amor. Se você não rezar, vai se esfriar na fé, vai perder o encanto.
Quando as pessoas vêm para a igreja, cheias de encanto, elas querem fazer tudo e se doam. Daqui a um pouquinho elas não querem passar pela conversão verdadeira, querem seu entusiasmo, e elas se afastam de Deus. Então, por favor, festa de Pedro e Paulo é festa de quem é igreja, de quem sustenta o reino de Deus com a sua vida, com a sua doação, com a sua vida de oração. Rezar é a condição para que essa igreja cresça com força e com poder, e os milagres de Deus se multiplicam. E nessa festa de Pedro e Paulo, primeiro domingo do mês, nós estamos celebrando também o dízimo. Então nós vamos ser bem concretos naquilo que é o dízimo na nossa vida, para a gente poder assumir isso também. Eu escuto alguém dizendo na confissão: olha, padre, eu estou confessando que eu não estou doando o dízimo, que eu estou pecando. Mas vira as costas, não muda de atitude. Ah, eu não estou doando dízimo por preguiça, porque, não sei lá. Se nós somos cristãos, nós temos compromisso para fazer a igreja acontecer, para a igreja continuar evangelizadora, mas no mundo de hoje. E o mínimo que nós podemos fazer é ser fiéis ao dízimo e às ofertas. Se você não quiser colaborar com outra coisa, você não tem esse dever. Mas se você for fiel, pelo menos aquilo que você tem de ser, está ótimo. Então vamos ver comigo Eclesiástico 35, na página 913. Eclesiástico 35, na página 913, versículos 11 e 12. Comigo. Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre, consagra os dízimos com alegria, dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de bom coração, de acordo com o que tuas mãos ganharam. Vamos repetir juntos esses dois versículos? Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre, consagra os dízimos com alegria, dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de bom coração, de acordo com o que tuas mãos ganharam, de acordo com tuas mãos ganharam, as suas mãos abençoadas, o seu trabalho abençoado, e desde o princípio é o mandamento de Deus, que você consagra os dízimos, ou seja, de todo o seu trabalho, de toda a sua missão. Faz isso de bom coração, reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus. Nós aprendemos assim, o Espírito Santo nos disse isso um dia: a oração faz a obra acontecer, o dízimo faz a obra permanecer. Não basta acontecer, é preciso o quê? Permanecer. Só que a nossa visão, infelizmente, é visão de brasileiro mesmo, de gente que tem inteligência curta. Me perdoe a sinceridade. Se eu vou a algum lugar e está uma tragédia total, aí eu vou lá, faço uma oferta. Quando começa a organizar, a virar gente de verdade, eu me afasto e a pessoa volta naquela condição de antes, porque ela não pode continuar se você não ajudar, se você não sustentar. Assim é a igreja. Qualquer mudança que nós fazemos aqui para melhorar fisicamente o conforto, para valorizar o reino de Deus, é através do seu dízimo e através da sua oferta. E as nossas coisas precisam continuar, porque elas são de Deus. Nós não podemos recuar na entrega das cestas. E ontem nós não entregamos as cestas. São 600 cestas. Nós não temos nem um terço ainda. Porque sempre 2, 3 pessoas faziam tudo isso. Elas não podem fazer mais e nós não estamos fazendo nada. O problema tem sido esse. Nós deixamos que alguém assuma toda a minha responsabilidade. Eu só fico com a glória e com a festa aqui entre os homens. Para ficar com a festa no céu, eu tenho que participar. Eu tenho de realmente estar agindo. Vocês conseguem entender isso? Página 1282. Malaquias 3. Último livro aí do Antigo Testamento. Página 1282. Malaquias 3. 8 a 10. Vamos comigo. Pode o homem
enganar o seu Deus? Faz essa pergunta. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Em que eu e você enganamos a Deus? Fala a verdade. A resposta ele mesmo nos dá pelo profeta, no pagamento do dízimo e das ofertas. Nós ouvimos Eclesiástico, oferece para Deus, segundo o seu amor por Ele, aquilo que você recebe dele. Eu pergunto, o que você recebe de Deus? Você responde o que para mim? O que você responde? Tudo. É isso ou não é? O que Deus é para você? Deus é tudo. O que você é para Deus então? Naquilo que é obrigação sua, que é missão de cristão, de fazer evangelizar, de acontecer o reino realmente de Deus. Versículo seguinte: foste atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Repete isso aí. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja o quê? Alimento na minha casa. Esse alimento da minha casa é o que nós estamos vivendo agora, a palavra, o próprio Jesus se dá para cada um de nós, mas o alimento que o nosso irmão precisa, a vida que nós podemos oferecer para aqueles que estão com dificuldade. Então este é o mandamento realmente de Deus para cada um de nós. 1418, Atos 5, de 1 a 11. 1418, Atos 5, de 1 a 11. Quero que vocês proclamem comigo a palavra, aí vocês vão gravar melhor. Vamos lá. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte. Depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo, e depois de vendido, não podias dispor livremente dessa quantia? Por que imaginaste isto em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Repete isso. Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos que ouviram. Versículo 7. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: diz-me, mulher, não foi portanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: sim, por este preço. Replicou-lhe Pedro: por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Você consegue entender? Pedro, como homem de Deus, como profeta do Senhor, pleno do Espírito Santo, ele tem essa autoridade de perceber que aquela mulher e seu marido mentiram. E da autoridade dele, que Deus lhe confere, como também do perdão dos pecados, olha o que acontece com este casal. Porque nós mentimos a Deus quando nós não somos fiéis a Ele. Página 1481. 1481. 2 Coríntios 9, 7 e 8. Comigo. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda a espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobra ainda muito para toda espécie de boas obras. Dê cada um segundo o impulso do seu coração, com gratidão, com fidelidade a Deus. Marcos 12,
17, 1338. Marcos 12, 17. Vocês vão proclamar comigo. Bom, juntos. Então Jesus lhes replicou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é... Como é que é mesmo? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dízimo é coisa dos homens? É invenção do padre, do papa? É isso? Dízimo é determinação. É mandamento de quem? De Deus. E por isso mesmo mandamento da igreja. Porque existem necessitados entre nós. Os nossos irmãos necessitados devem ser cuidados por nós, em todo e qualquer lugar. Ontem, por exemplo, nós fomos ao presídio. Fomos à triagem, ao núcleo, ao Sepaigo, e tivemos que levar comida, cobertores, outras coisas mais. As casas estão sendo construídas, elas não se constroem sem o seu dízimo, sem as suas ofertas. As cestas que faltaram, e nós vamos ter entregado dia 9, de qualquer maneira, nós vamos ter de entregar, mesmo se precisar de vender os bancos da igreja, não é? Porque a gente pode sentar no chão, mas eles não podem ficar sem comer, sim ou não? Se você sentar no chão, você morre. E se eles ficarem sem comer? Não tem outro jeito. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pedro e Paulo só fizeram isso. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, por receber agora a coroa da vida. A coroa da vida, ou seja, vou viver na glória de Deus. A glória de Deus é para quem é fiel. Consegue entender? Olha aqui para mim. Família. Existe glória numa família quando o esposo é infiel? Quando a esposa é infiel? Quando os filhos se perdem? Só existe glória numa família quando marido e mulher são fiéis. E essa fidelidade eles passam para os seus filhos. E isso nós aprendemos com Deus, com os apóstolos, com aqueles que nos ensinam com a sua própria vida a fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos assumir este compromisso de lutar pelo reino de Deus na fidelidade ao dízimo e às ofertas. E se eu posso ainda mais, tranquilamente, fique à vontade. Mas o mínimo necessário é o dízimo, é a oferta, que nós fazemos segundo o coração de Deus. Aí, por exemplo, a Maria Helena, ela ganha 30 mil reais por mês. Tenho certeza que ela ganha até mais um pouco, não é? O dízimo de 30 mil reais por mês é quanto? 3 mil. Aí ela vem dar 300 reais. E acha que está arrebentando, está fazendo tudo. Não é isso que aconteceu, não? Quando ela ganha 30 mil reais por mês, nem ela ganha mesmo. Estou inventando não, ela é poderosa. Veio, ela ganha 30 mil reais por mês. Ela dá 300. Ela está enganando a quem? A Deus. Está tirando de quem? De Deus. Porque quem ama o irmão não ama Deus. Quem vê Deus não vê o irmão. E vice-versa. Sim ou não? Então é isso que anda acontecendo conosco. Então não adianta você vir aqui na confissão, e alguns de repente não confessar, e falar: olha, esqueci, tem 3 meses, tem 1 ano que eu não dou o dízimo. Eu como padre vou continuar fazendo minha missão, rezando, e estou ali para fazer isso. Mas você precisa assumir a sua missão, a sua responsabilidade, porque é urgente. Com essa desculpa agora: ah, está muito caro. Tá bom, se a gente não consegue comprar então feijão e arroz, porque você acha que está caro demais, vamos comprar macarrão, vamos comprar extrato de tomate, sardinha, e eles vão comer macarrão e extrato de tomate todo dia. Não é assim? Eu lembro quando a gente não tinha as coisas em casa, comprava extrato de tomate e comia com arroz, não era? Era isso, que não tinha muita coisa, não é? E misturava aquela coisa lá. Mas agora o arroz está muito caro, né? Mas na sua casa não falta, falta? Falta arroz na sua casa? Como é que você se sente tendo arroz em abundância na sua casa e seu vizinho não tendo? Nós vamos nos colocar no lugar do outro, como Jesus sempre fez lá com o bom samaritano. Se você nos colocar no lugar do outro, você não ajuda ninguém nunca. Você não assume nenhuma responsabilidade. Entenderam? Sim ou não? Alguma dúvida? Nenhuma.
Por que você não tem atitude então? Hein? Se eu conheço a verdade e não pratico a verdade, o que eu sou? Viu uma palavra tão forte, eu não posso dizer. O que seria horrível? Isso eu não posso falar. Só vem na cabeça. Se eu conheço a verdade e não pratico a verdade, o que eu sou? Pelo menos infiel eu sou, não sou? E uma pessoa infiel, ela é mentirosa, é ou não? Você diz que ama a sua esposa, mas é infiel a ela, você ama? Não. Isso é realidade de vida. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós entramos no ministério, olha aqui para mim, todos vocês, para cumprir uma tarefa. Por exemplo, a equipe de apoio das cestas. O que essa equipe deve fazer para que aconteça mais cestas, mais alimento? Vim aqui e arrumar cestas? Mas é isso que a equipe tem feito, nada mais do que isso. A equipe do dízimo, o que faz? Para promover, para que as pessoas sejam conscientes. A liturgia, o ministério da Eucaristia. Cada um cumpre a sua tarefa do dia. E aí como é que acontece? Como é que cresce o reino de Deus? Ministério de músicas, que acontece uma coisa, vem mais ou menos também. E assim vai ficando desse jeito a igreja inteira. Nós vamos acordar para assumir responsabilidades do meu ministério, daquilo que Deus me consagrou, como Pedro fez e Paulo também.